Bom dia, artesã produtiva! Vamos começar o nosso café produtivo nessa segunda-feira, dia 28 de agosto. O mês já acabou novamente. Qual a sensação que você tem? Eu me lembro na época de escola, época de trabalho, que eu trabalhava em empresa, o mês de agosto era o mês que mais demorava para passar. Porém, nos últimos anos eu não tenho sentido nada disso, viu? O mês tem voado também, daqui a pouco é final do ano, daqui a pouco é dezembro, vocês têm noção disso? Os painéis de Natal já começaram a aparecer, as meninas do feltro já estão aí com projetos de final de ano, então, bom, parabéns! Então, que vocês aí possam refletir no que você já fez até agora. E o que ainda falta a fazer, a ser feito para você finalizar esse ano com aquela sensação de dever cumprido, conseguir alcançar aquilo que eu tanto desejava. Então que vocês possam aí fazer um dia maravilhoso, já possa também abençoar a vida das amigas de vocês enviando essa live. Se cada uma enviar essa live para 10 pessoas, vocês já imaginaram o quanto de pessoas que nós vamos ter aqui? Pelo menos 40, ó, na hora que eu vi tinha 4 pessoas, pelo menos umas 40 pessoas vão estar aqui conosco, para que você possa convidar as suas amigas, para quem está chegando. Seja muito bem-vinda, já pegue sua cadeira, seu papel, sua caneta, porque vocês sabem que live da Mari é live com muito conhecimento, não tem nada de ficar só escutando não, tá? Exatamente, Silmara, tá voando o ano, quando a gente para pra pensar, né, na época que a gente era criança, principalmente, época de adolescência, eu não me lembro dessa correria. E isso tudo se dá por quê? Também por conta da quantidade de afazeres que nós temos aí ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. E quando vê o mês já acabou e a gente já tá com um mês novo aí para começar e com os planos no papel. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre visão positiva de futuro. Então, quando a gente tem ali, né, eu não coloquei lembrete, gente, nos stories, então, por favor, quem puder mandar para as amigas de vocês, eu agradeço muito, tá bom? Então, por que eu vou falar sobre isso, né? Essa noite eu acordei um pouquinho antes do horário e eu já tava com uma dor no pescoço, tá toda travada aqui. E aí eu comecei a imaginar tudo que... o meu homeopata, ele fala assim, ó, quando você acordar no horário, fora do horário de você levantar, você não vai se levantar, você não vai no banheiro, você simplesmente vai ficar pensando em coisas boas da sua vida. Coisas boas que já aconteceram, principalmente, ou então coisas boas que você quer que aconteça, mas sem que te dê aquela ansiedade. Então, bom dia, meninas que estão chegando, vamos enviando a live aí para as amigas de vocês. E aí eu tenho feito essa prática, inclusive até falei para Alice, né, nos momentos que ela tá triste, que ela tá com saudade da mamãe na escola, ao invés dela chorar, querer ir embora e tudo mais, para ela pensar, respirar fundo e pensar em coisas boas. E aí eu falei para ela, o que você vai pensar? Já tenha certo o que você vai pensar. Porque se no momento que você estiver ali, no momento da ansiedade, no momento da depressão, no momento de acordar de madrugada e não conseguir dormir mais, no momento da insônia, se você esperar chegar esse momento para você pensar no que você ainda, né, vai realizar, o que você realizou de bom, provavelmente você não consiga fazer isso. Então, como é importante que você já tenha uma imagem mascote. O que é isso? Uma visão realmente positiva de algo que você queira realizar na sua vida, ou algo muito bom que já se realizou, que você tenha essa imagem sempre com você, para que nesses momentos aí você já tenha o que pensar. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a visão positiva de futuro. O que é essa visão positiva de futuro, né? Dentro do Planner Artesã Produtiva, a gente tem ali o nosso mural dos sonhos, né? Então, esse mural dos sonhos, para que ele existe? Para tudo aquilo que eu pensar, toda a visão que eu construir e tudo aquilo que for visão e que eu traçar um plano de ação, vai se realizar. Então, eu falo para as minhas coaches, falo para as minhas alunas, cuidado com aquilo que vocês pensam, cuidado com aquilo que vocês desejam, porque nós temos sim o poder de realizar coisas, de criar coisas na nossa cabeça e trazer para a realização concreta mesmo, a material do nosso dia a dia. Então, se você não acredita nisso, na semana passada eu coloquei um depoimento da Ângela, uma querida, e ela fala sobre isso. Quando a Mari começou com essa história de coach, eu falei, lá vem a Mari. E ela simplesmente se reconstruiu toda
através dos meus ensinamentos dentro do curso Produtividade para Artesãs, que tem sim, né, toda essa condução do coach ali dentro. E ela hoje é uma pessoa que conseguiu reprogramar muitas crenças, principalmente crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, que eram colocadas nela através da relação com os pais. Então eu falo que quando a gente tem ali uma visão positiva de futuro, quando a gente tem exatamente o que a gente quer, a gente tem a clareza de onde nós estamos, de onde nós queremos chegar, nós nos motivamos por aquele momento que a gente vai chegar. A gente se motiva, a gente torna a motivação uma disciplina, por quê? Porque eu sei exatamente o que eu quero. Na semana passada também eu postei um Reels, que era o momento da nossa mentoria, do Produtividade para Artesãs. E que uma das meninas falou assim, acho que foi a Edna, ela falou assim, durante o curso tem aulas que a gente sai chorando, que a gente não quer nem terminar, porque mexe realmente no mais profundo do nosso ser. E é exatamente isso. Aquilo que mexe no nosso profundo ser, aquilo que faz com que a gente sinta dor ou que a gente sinta amor, que vai ser ali uma das vertentes que vai fazer a transformação acontecer, o mais importante é atingir a consciência. Por quê? Quando eu me deixo ser motivada pela dor, um exemplo, um momento de dor. Na minha infância eu tive muita escassez, eu tive falta financeira, eu queria as coisas, meus pais não podiam comprar. Então talvez você tenha passado isso na sua infância. No momento que você se torna adulta e se torna mãe, você coloca ali para você como objetivo principal não deixar a escassez acontecer para os seus filhos. Você quer trabalhar, você quer conseguir comprar as coisas que eles desejam e tudo mais. Então, essa motivação que faz você sair do lugar, que faz você sair do seu ponto A e partir para o seu ponto B, é a dor. É a dor da escassez. Eu não quero que essa escassez aconteça para os meus filhos. Porém, o que acontece? Quando eu saio do meu ponto A, que é sair daquela escassez, não ter aquele momento de escassez para os meus filhos, e começo a caminhar em direção daquilo que eu desejo, que é a fartura, que é a prosperidade, que é uma vida frutífera financeira para mim e para os meus filhos, quando eu saio de perto da minha dor e eu começo a caminhar em direção daquilo que eu tanto desejo, e eu tenho esse afastamento da minha dor, o que acontece no meu consciente? O meu consciente ele passa a entender que ufa, já não tenho aquela escassez em mim. Agora estou curada, agora estou bem para viver exatamente tudo aquilo que eu sonho. E aí eu chego num determinado momento, no meio no meu plano de ação, no meio da minha linha, que eu estou saindo da dor, e eu já não sinto mais a dor. E aí o que acontece de repente? Acontece imprevistos, que eu não sei da onde vêm esses imprevistos, e eu passo a voltar para trás perto da minha dor. Por quê? Quando eu me deixo ser motivada pela dor e eu me afasto dela, a todo momento ela vai me puxar e vai exigir com que eu recomece o caminho que eu já tinha começado. Por quê? Porque eu comecei pela dor, eu tenho que sentir a dor para que eu consiga continuar em ação em direção daquilo que eu quero. O amor é a mesma coisa. Comecei a ser motivada pelo amor. Pelo amor aos meus filhos, eu vou ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova e tudo mais, e começa. Porém, quando você se afasta do seu ponto A, você se afasta daquela vertente que faz com que você comece a caminhar em direção ao contrário ou algo melhor, quando você se afasta e não tem a ativação da consciência, na hora que você começa a ficar longe daquilo que te fez começar a caminhar, você sente a necessidade inconsciente de voltar para aquela dor ou para aquele amor que você tinha lá no início. Para quê? Para você ter a motivação. Então, por isso que é muito difícil e é muito desafiador você se colocar em movimento pela dor, pelo amor, porque no meio do caminho você vai sentir a necessidade inconsciente de voltar para o seu ponto de partida. Para quê? Para sentir o seu motivo para a ação. Então é por isso que dentro do curso Produtividade para Artesãs, dentro do processo de coaching, o que a gente trabalha? A gente trabalha a ativação da consciência. Porque quando eu tenho a consciência do porquê eu quero mudar, do porquê que eu quero aquele sonho, porquê que eu quero aquele objetivo, aí sim, quando eu me motivo pela consciência, quando eu começo a agir pela consciência, eu raramente vou voltar para o meu ponto inicial, porque eu vou viver o processo da jornada. E quando eu me comprometo com o processo,
eu consigo ser vencedora sim ao final daquela jornada. Eu consigo aprender com os desafios do dia a dia, eu consigo me sentir motivada? Todas as vezes não, mas eu uso a disciplina para me mover em direção daquilo que eu quero para minha vida. Então, por isso que quando a gente pega os nossos sonhos e coloca ele no papel, faz um desenho daquilo que eu desejo para minha vida, eu estou me conectando cada vez mais com aquela verdade que eu quero para minha vida. Então, quando eu tenho uma visão clara do meu objetivo, até dentro do processo de coaching, a gente desenha os sonhos, né? E no momento do desenho até é interessante porque as meninas ficam, mas eu não sei desenhar, eu não sei o que. Eu falo, não tem problema. A gente tem que saber entender o que a gente está desenhando. E até mesmo o mural dos sonhos, que você pega imagens prontas dos sonhos que você quer para sua vida e monta o seu mural dos sonhos no local visível que você olhe todos os dias e que todos os dias você possa estar diante desse mural dos sonhos e profetizar em cada um daqueles sonhos para que eles se realizem. Então, quando eu torno claro a minha visão, quando eu torno claro, quando eu trago consciência ali para o papel, para o desenho, para a escrita, a chance de se realizar ela se torna muito maior, porque o meu cérebro ele não sabe distinguir o real do imaginado. Então, se você faz um desenho do seu sonho realizado, você se coloca dentro daquele desenho. Quando for fazer mural dos sonhos, tem que ter pessoas em todos os sonhos, mesmo que não seja você, mas que seja uma pessoa representando você. Por quê? Porque quanto mais verdadeiro eu torno aquela imagem, mais chance de se tornar real. E qual que é o grande problema dos adultos? Os adultos, quando eles vão começar a sonhar, eles começam a perguntar como que eles vão chegar até lá. Principalmente quando existe o desafio financeiro para se realizar as coisas. Então, quando a gente precisa de dinheiro para realizar alguma coisa, aí é pior ainda. Porque a gente começa, nossa, mas como que eu vou conseguir chegar lá? Nossa, mas como que eu vou conseguir esse dinheiro? Quando a gente está fazendo o mural dos sonhos, está fazendo o desenho da vida extraordinária, está fazendo nossa dream list, que é a lista dos sonhos, nós não podemos nos questionar como vai chegar lá. É simplesmente se permitir sonhar. Lembra quando você era criança, que você sonhava em ser uma princesa, uma bailarina, sonhava em fazer faculdade, em ter seu carro, ter sua moto, em viajar para um outro país? Você nunca se questionou como que você ia chegar lá, você simplesmente sonhava. E aí o que aconteceu? A maioria das coisas que nós sonhamos enquanto crianças e adolescentes, boa parte disso aconteceu, pelo menos na minha vida. Os sonhos que eu tinha, eles aconteceram exatamente na ordem que eu tinha sonhado. Quando eu tinha ali uns 12, 13 anos, quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, eu sempre ia no banco com a minha mãe. Nessa época meu pai tinha um negócio e eu sempre ia no banco com a minha mãe. E eu achava um máximo aquela moça ali do banco entregando dinheiro pra minha mãe. Nossa, como que ela tem tanto dinheiro? Eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar no banco porque eu quero ficar perto do dinheiro. Eu tinha essa concepção. E eu mal sabia que futuramente eu trabalharia com dinheiro e muito dinheiro dentro da área financeira de uma empresa aqui da minha cidade. Então, assim, os sonhos eles vão sendo suscitados no nosso coração. Nós precisamos ter a clareza daquilo que a gente quer realizar ou não para nossa vida. E aí, conforme foram passando os anos, eu tive o sonho de tirar a carteira de motorista, de começar a trabalhar, de fazer faculdade, de fazer intercâmbio. E foi acontecendo tudo nessa sequência em que eu tinha sonhado. E em momento algum, eu vi a situação financeira da minha família. Eu sabia que os meus pais não podiam pagar uma faculdade para mim. Eu sabia que os meus pais, naquele momento, não podiam comprar uma moto para mim. Mas eles me deram de presente, de 18 anos, a carteira de motorista. Então, eu tirei a carteira de motorista, comecei a trabalhar, depois fui fazer faculdade, paguei a minha faculdade. Então, assim, depois que eu terminei a faculdade, fui fazer o intercâmbio. Então, assim, meus pais, eles não tinham dinheiro para pagar tudo para mim, mas eles eram o meu suporte. Então, assim, a faculdade, o tanto que eu ganhava, eu pagava a faculdade. Então, eu precisava, às vezes, de um dinheiro para comprar um lanche na faculdade, porque tinha dia que eu saía às 7h30 do trabalho e já ia para a faculdade, começava às 7h30 da noite. Os livros que eu precisava, xerox. Então, assim, eu tive o apoio deles nisso, eu tive, graças a Deus eu tive. Mas o montante principal surgiu do trabalho que eu fui atrás para conseguir esse trabalho, para eu poder pagar a faculdade
eu tive desconto durante a faculdade, então tudo que foi aumentando de finanças, né, na minha vida, que eu fui começando a dar aula, comecei a receber por isso também e tal, eu fui guardando esse dinheiro e quando eu terminei a faculdade eu fui fazer intercâmbio no Canadá. E assim, para quem ganhava R$ 240 e pagava R$ 240 a faculdade, o que era pra eu ter pensado? Nunca vou fazer intercâmbio. Da onde que vai vir esse dinheiro? E conforme eu fui ali me destacando como professora, trabalhei também como atendente de escola de idiomas, então eu gostava muito de vender, vendia muito bem e tinha também as comissões sobre os cursos que eu vendia. Então todo esse dinheiro que entrava a mais, eu não gastava, eu não comprava roupa, eu não comprava sapato. Foi assim, os 3 anos da minha vida mais desafiadores, porque eu vivi realmente com o que eu tinha e fiz o dinheiro para eu poder fazer a faculdade, para fazer o intercâmbio. Então, quando a gente tem assim uma visão positiva, naquela época eu não tinha essa consciência de desenhar, de ter, mas eu sempre pensava, eu lá no Canadá, eu morando no Canadá, conversando inglês o dia todo, passando os perrengues que a gente passa também. Então, assim, pra mim aquilo ali era uma motivação, eu tinha um sonho de chegar até lá. E eu me lembro exatamente quando eu fui pro Canadá, que foi assim, o fechamento de todos esses sonhos, que eu tinha aquela sensação, nossa, eu já realizei tudo que eu queria na minha vida, e agora, né? E agora que durante o intercâmbio no Canadá eu fiz um curso de business e já voltei pro Brasil assim, ó, se em 1 ano eu não recuperar o investimento que eu fiz nesse intercâmbio, dando aulas, eu vou partir para a área corporativa. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1 ano, claro que eu não recuperei o dinheiro, eu trabalhava em 3 escolas diferentes, em 3 cidades diferentes, e eu não consegui recuperar o investimento nisso. O que eu fiz? Saí das escolas de idiomas e fui atrás de trabalhar numa empresa. E aí ali eu me descobri verdadeiramente trabalhando com finanças, estudei finanças. Também o meu MBA, que eu fiz na FGV aqui no Brasil, tinha extensão internacional, fui de novo para os Estados Unidos pela primeira vez, mas passei para o Canadá, fiquei uma semana lá, revisitei os lugares que eu tinha morado. Depois fui fazer a parte internacional do meu MBA. Então assim, quando a gente começa a pensar em tudo que aconteceu, financeiramente falando naquela época, não ia ser possível, mas aconteceu. Mas aconteceu. É aquela história, coloca o pé que Deus coloca o chão. Essa é a frase mais verdadeira que eu conheço na minha vida. Então, quando a gente tem ali sonhos, a gente tem ambição de crescer, de ser melhor para nós mesmas, para nossa família, para os nossos filhos. Pra gente que tem filho, gente, eu falo assim, a minha maior motivação, sim, é a minha filha. É ver a minha filha crescer, poder estudar numa escola boa, fazer os cursos que ela faz, ela ter essa ambição também. Vocês não têm noção pra que ela tá guardando dinheiro. Ela quer comprar uma mansão. Ela falou pra mim que ela quer comprar uma mansão. Então ela tinha dinheiro guardado em casa. Eu falei pra ela, vamos colocar esse dinheiro no banco, porque esse dinheiro no banco vai render mais. A gente colocou e aí mostro pra ela o extrato do banco, toda vez ali que eu tô mexendo nas minhas contas, pego a conta dela também. E ela falou que ela tá guardando dinheiro pra comprar uma mansão. E eu falei pra ela, então guarde dinheiro pra comprar a mansão e pra contratar funcionárias pra limpar a sua mansão. Porque o momento que eu mais amo de ter uma casa não muito grande é o momento da limpeza. Vou ser bem sincera com vocês. Mas eu vou falar pra minha filha que é impossível ela comprar uma mansão? Não é. Se ela tem 7 anos, já tem esse objetivo na vida dela, já tá guardando dinheiro pra isso, eu tenho certeza que ela vai comprar uma mansão. Eu tenho certeza que ela vai ser milionária. Ela fala pra mim, eu pergunto pra ela, o que você quer ser quando você quiser? Eu quero ser milionária, mamãe. Então vai trabalhar pra ser milionária. Então a gente não pode diminuir os sonhos dos nossos filhos também. Eu me lembro no ano passado que ela escreveu a cartinha pro Papai Noel, que tava assim, todas as crianças da classe dela com celular, ela queria um celular, claro que eu não dei o celular pra ela. E aí ela escreveu uma cartinha pro Papai Noel, que ela queria um iPhone 10, eu acho, não lembro qual que era o iPhone. Queria um iPhone 10. E aí minha mãe falou assim pra ela, nossa, mas o iPhone 10 é muito caro. Ela foi lá e apagou um, riscou um e deixou só o 0. E aí na hora que eu tava conversando com ela falou que tinha feito a cartinha pro Papai Noel. E eu falei pra ela, o que você escreveu? Aí ela me deu a cartinha, eu falei, um iPhone, mas que iPhone que é? Tá riscado aqui. Eu tinha colocado 10, mas a vovó falou que é muito caro. E aí o que eu falei pra ela? Alice, só porque é caro você vai desistir do seu sonho? Você não vai desistir do seu sonho. Você vai trabalhar em direção a conseguir essa coisa que você quer, independente do preço que ela tem.
E aí ela ficou, mas o Papai Noel vai trazer? Eu falei, olha, o Papai Noel traz as coisas que o papai e a mamãe dão dinheiro para ele trazer. E você não tem idade para um celular. Você precisa de um celular? É necessário na sua vida você ter um celular? Não é. Então você não vai ter. Então nem fica esperando nem o iPhone 10, nem o iPhone 0, nem o iPhone nenhum, porque você não vai ganhar do Papai Noel. Porque não é o momento de você ter um celular e a mamãe e o papai não vai dar o dinheiro pro Papai Noel trazer. Você pode escolher outra coisa para ele trazer e ele vai trazer para você. Agora o celular, esse não é o momento. Eu falei para ela que é errado ela sonhar com o celular? Não, eu não falei. Eu só conduzi que para esse momento é desnecessário na vida dela um celular. Eu desmereci o valor do sonho dela, que era um iPhone 10 na época, ela nem sabe o que é, né? Mas enfim, desmereci o sonho dela, não. Eu ensinei ela a sonhar na altura que ela realmente quer sonhar. E que ela vá atrás de conquistar esse sonho dela. Quando ela fala que ela quer ser milionária, que ela quer ter uma mansão, eu vou desmerecer o sonho dela? Não. Eu vou conduzir para que ela realize esse sonho dela. Para que ela trabalhe em direção daquilo ali, para que ela pare de gastar dinheiro à toa. Porque aí o dinheiro que ela tinha em casa, tem uma pracinha em frente à minha mãe que tem uma feirinha a cada 15 dias. Ela pegava o dinheiro e ia lá brincar na feirinha, né, nos brinquedos. Então toda semana ela estava ali gastando dinheiro com uma coisa totalmente desnecessária para ser a cada 15 dias. Uma vez por mês, ok. Agora toda semana que montar a feirinha ela vai gastar o dinheiro para ficar brincando lá, sendo que são sempre os mesmos brinquedos? Não. Então essa condução cabe a nós também, mães, conduzir os nossos filhos para que eles também realizem os seus sonhos, sabendo da verdade que para a gente construir sonhos financeiros é necessário ter economias para isso. E há 2 anos atrás, quando ela me pediu uma Crybaby que custava 400 e pouco, eu falei para ela, falei assim, então você precisa economizar dinheiro. Ao invés de ficar comprando na cantina toda semana, o dinheiro que você economizar no mês, eu vou te dar para você comprar a Crybaby no final do ano. Ela foi economizando dinheiro, parou de ficar querendo gastar toda hora, comprando besteira. Chegou no final do ano, ela comprou a boneca e ainda sobrou R$200. O que eu fiz com ela? Eu peguei um caderno e fiz um plano de ação para ela. Eu tenho tanto dinheiro, a boneca custa tanto e toda semana que eu não gastar dinheiro na cantina, eu vou guardar para comprar a boneca no final do ano. E ela comprou e sobrou dinheiro. Então, essa condução cabe a nós. Só que como que a gente vai conduzir se a gente não sabe nem fazer isso pra gente, Mari? É por isso que você precisa estar sentado em mesas certas. Escolha pessoas certas para estar na sua mesa, para te ensinar, para te colocar para cima, para te dar conhecimento, para que você possa realizar tudo aquilo que você nasceu para realizar. Em um dos livros, eu até peguei ele agora aqui de manhã, eu já falei deles aqui em uma das lives, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Esse livro aqui foi o primeiro livro da minha jornada pós-maternidade. Eu me lembro que uma das coisas que eu sempre gostei de fazer foi ler. E com a maternidade, a Alice pequenininha, assim, eu fui me afastando totalmente, por quê? Porque a minha vida era 24 horas para ela. Foi aquilo que eu tinha escolhido para mim. Porém, chegou um determinado momento que eu falei, não, eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso voltar a ler, porque eu só leio literatura infantil agora. Eu preciso voltar a ler para mim. E esse foi o primeiro livro que eu li nessa minha retomada da leitura. É um livro que estava lá na casa dos meus pais, eu não sei se é da minha irmã ou do meu pai, mas eles me deram, eu escrevi até meu nome. E esse livro ele fala sobre isso, ele conta sobre acho que 4 ou 5 nomes aí da história. E ele fala sobre os sonhos, sobre eles não terem desistido dos seus sonhos, mesmo diante de todas as dificuldades que aparecem ao longo da nossa jornada. Então, um dos maiores segredos para a gente conseguir realizar os nossos sonhos é transformar os nossos sonhos em objetivos. E como que eu transformo meu sonho em objetivo? Eu escrevo no papel. Quando eu escrevo esse sonho no papel, eu me comprometo em realizar. Escrevi, desenhei para que eu possa olhar todos os dias para aquele sonho realizado, eu ali naquele sonho, dentro daquele sonho, com a minha família, com as pessoas que vão estar comigo naquela realização. Eu faço um plano de ação para que eu consiga trabalhar todos os dias para chegar até lá. E o mais importante é não ficar olhando a linha de chegada, é olhar para o que eu tenho que fazer hoje para chegar nessa linha de chegada e ter uma data específica para eu alcançar esse objetivo.
Então, o que é uma data específica? Dia, mês e ano. Uma das coisas que eu sempre pergunto para as minhas coaches. Elas estão ali fazendo as metas, estão ali colocando o plano de ação e eu falo, tá, e quando que você vai realizar? Ah, o mês que vem. Tá, o mês que vem quando? Ué, o mês que vem é setembro, um exemplo. Tá, mas que dia? Nossa, Mari, até o dia. Fala aí que dia que você vai realizar isso. E eu falo que isso tem um poder tão grande dentro de nós e gera um comprometimento tão grande porque a gente olha a data, a gente olha todas as ações que a gente vai fazer e quanto mais ações você conseguir colocar no seu plano de ação, melhor. Por quê? Quando eu pego uma meta grande e vou repartindo ela em metas menores, eu me sinto muito mais motivada em realizar. Por quê? Porque eu tenho uma clareza melhor, uma visão melhor daquilo que eu estou conseguindo concluir. Então, exemplo, eu já até falei para vocês esses dias atrás que eu estava em gravação, coloquei lá a gravação das aulas e especifiquei todas as aulas que eu ia gravar em 2 horas. E conforme eu ia realizando, eu ia dando check. Conforme eu ia realizando, eu ia dando check. Em 2 horas eu já tinha gravado as 6 aulas que eu precisava gravar, já estavam todas na plataforma e eu já tinha começado a rever as aulas. Então, para vocês entenderem que, um exemplo, se você tem aí sua meta hoje é dar uma geral na casa. Geral na casa é muito vago. Você vai colocar exatamente o que você vai fazer em cada cômodo da sua casa. Vai colocar o tempo que você vai destinar para aquilo ali. Por que é importante o tempo? Se eu tivesse colocado ali, gravar 6 aulas na sexta-feira, eu ia ter o dia todo para gravar essas 6 aulas. E quanto tempo que eu ia gastar para gravar as 6 aulas? O dia todo. Eu tinha o dia todo. Eu ia gravar, depois eu ia talvez assistir a aula e dar uma pausa ali, dar uma voltinha e voltava e gravava mais uma, eu ia ter o dia todo. Quando eu coloco um período exato que eu vou concluir aquela ação, eu me coloco em movimento focado. O que é isso? Eu tenho 2 horas para gravar 6 aulas. Vou sentar e vou gravar em 2 horas essas 6 aulas. Mesma coisa limpar a casa. Se você tiver um dia todo para limpar a sua casa, você vai gastar o dia todo para limpar a sua casa. Quando você pega os cômodos da sua casa e divide ali cada dia da semana fazer uma coisa num cômodo e colocar o tempo ideal que você vai usar ali, um exemplo, meia hora, 1 hora você vai se dedicar à sua casa por dia, você vai ter o foco de fazer aquilo em 1 hora. Eu até falei esses dias aqui, se um casal de amigos liga pra você, Mari, tô indo aí jantar às 7 horas e é 6 horas da tarde, o que você vai fazer? Em 1 hora você vai organizar tudo que precisa organizar, vai fazer a janta, eles vão chegar e vai estar tudo pronto. Se eles te ligam na quinta-feira, falando que vão aí na sexta-feira, 7 horas da noite, você vai ficar o dia inteirinho atrás da sua casa, o dia inteirinho atrás de cardápio, supermercado, e eles vão chegar e você vai estar aí ainda sem se arrumar para receber os seus amigos. Porque quanto mais tempo eu tenho, mais tempo eu gasto na ação, mesmo que eu consiga fazer essa ação em pouco tempo. Porque eu coloco ali para mim que eu tenho tempo disponível, eu tenho o dia todo para arrumar a casa, eu tenho o dia todo para terminar de ler aquele livro, eu tenho o dia todo para fazer uma determinada função ali que eu preciso fazer. Então, quando você se compromete dentro de um espaço de tempo, você vai se aperfeiçoando e cada vez ficando melhor em atender aquilo que você precisa atender dentro do tempo que você tem. No sábado pela manhã, a Alice está fazendo natação de manhã agora, de sábado. Então, a gente ia sair para almoçar e depois passar a tarde na chácara e tal. Aí, o que eu fiz? O Anderson falou, você vai com a gente? Eu falei, não. Eu vou aproveitar para já dar uma geral na casa, deixar tudo em ordem, porque amanhã a gente vai sair também. E no domingo a gente ia na missa de manhã e almoçar em casa, então ia ter o tempo para eu fazer o almoço, e à tarde a Alice queria ir no circo e precisava estudar para a prova. Então eu falei para ele, vão vocês, enquanto vocês vão, já deixo tudo em ordem aqui, já coloco roupa para lavar. Assim, na hora que vocês chegarem, eu já vou estar pronta pra gente poder sair. E em 1 hora, eu deixei tudo em ordem. Por isso que eu falo pra vocês a importância da casa estar em ordem. Passei um pano rapidinho na casa, já coloquei as coisas no lugar que tinha que colocar.
deixei a cozinha já organizada, limpinha, limpei fogão, aquela geral no fogão. Então assim, já adiantei as coisas que eu ia fazer durante a semana, já adiantei no sábado, já deixei meio que preparado o almoço do domingo e aproveitei o sábado com eles tranquilamente. A gente chegou em casa 8 horas da noite e eu tava tranquila, porque a minha casa estava em ordem. Então, se eu tivesse ali o dia todo do sábado para ficar atrás da minha casa, eu ficaria atrás da minha casa o dia todo. Mas eu não, determinei o tempo que eles vão sair para ir na natação, que é 1 hora de aula, eu vou focar aqui e fazer o que tem que ser feito. Então, nós precisamos também nos policiar em direção a isso. E o que eu fiz? Coloquei a Rê tá aí, Renata Feltro está aí. Na sexta-feira ela postou música alta para fazer a faxina. É exatamente isso. O que eu fiz? Liguei a música aqui. Amo música internacional, liguei a música aqui, músicas animadas e tudo mais, e fui fazer o que eu tinha que fazer dentro da minha casa. E uma hora tava tudo pronto, eu já tava de banho tomado, tava prontinha, esperando eles chegarem. Então, quando você tem essa organização do espaço em que você mora, já tem aquele hábito de todos os dias fazer um pouquinho, na hora que você determina ali, para deixar as coisas em ordem para o próximo dia ou para a próxima semana, rapidinho você faz e acaba sobrando tempo. Olha lá, a Rê tá aqui também, né, Rê? Sexta-feira colocou música alta e foi fazer a faxina. Eu fiz isso no sábado e deu super certo. Então, assim, busque também motivadores que te ajudem aí a concluir aquilo que você colocou que você quer fazer. E saiba que os nossos sonhos, eles têm um valor enorme dentro de nós. Porque são eles que nos motivam a acordar todos os dias. Uma vida sem sonho é um mero devaneio, o Augusto Cury fala nesse livro. E eu falo para vocês, uma vida sem sonhos é um mero devaneio, mas sonhos sem metas é loucura, porque não realiza. Então, quando você pega um sonho, transforma ele aí num objetivo, tem uma visão clara e traça um plano de ação para você conseguir conquistá-lo, você vai conquistar, pode ter a certeza disso. Mari, o sonho tem que ser desafiador também, né? As minhas metas têm que ser desafiadoras? Sim, tem que ser desafiadoras. Por quê? Se eu falar assim, ó, quero pesar 60 quilos até o final de 2025, um exemplo. 60 quilos, eu tenho, sei lá, tô com 62 hoje, um exemplo. Até 2025, você emagrecer 2 quilos praticamente, é muito fácil se eu for pensar. Então, você tem que ter metas que te desafiem também, tem que ser metas desafiadoras. E um exemplo, chegou ali no momento da realização, você está acompanhando ali a evolução das suas ações dia a dia, semana a semana, mês a mês, e percebe que o sonho não vai se realizar naquela data porque algum motivo existiu, ou porque você caminhou, mas percebeu que precisa de um tempo a mais. O que você vai fazer com consciência? Você vai trocar essa data sim, por quê? Não tem problema eu trocar a data de um sonho da realização. O que tem problema é eu não agir e mudar a data falando que não tá viável, tá muito perto, não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo. Não, tenha o desafio da data. E quando você perceber que está chegando ali e não está realizando, se questione o porquê que isso não está realizando. Eu estou caminhando em direção e não estou chegando perto, ou simplesmente estou dando desculpa, fingindo que eu estou caminhando e não estou caminhando coisa nenhuma. Deixa eu ver o que a Rê tá falando. Mari, todas as encomendas que era para entregar na sexta, consegui entregar tudo na quinta. E fui ser feliz na faxina, pois estava tranquila sabendo que já tinha entregado as encomendas. É exatamente isso, gente. A gente entender o nosso momento, a gente se organizar, ter uma agenda adiantada. A Nadi também, na semana passada, eu estava conversando com ela na sexta-feira. A Nadi estava aqui na live com a gente da Semana da Produtividade. Ela também falava isso. Ela falou assim pra mim, Mari, encomendas adiantadas, tô com a agenda adiantada, já consegui fazer pronta entrega. Final de semana, fiz unha, enrolei meu cabelo. Então, assim, são coisas que a gente vai conquistando. Olha lá, a Nádia tá aqui também. A gente vai conquistando quando a gente vai se autoconhecendo. A gente se autoconhece, a gente sabe o tempo que a gente demora pra cuidar da casa, pra cuidar do ateliê, o tempo que a gente demora pra fazer uma peça específica. Aqueles imprevistos que são previstos, um exemplo. Eu tenho que ter ali dentro do meu tempo de produção, essa peça eu demoro 2 horas. Tem uma margem ali de produção, porque você pode errar, vai ter que descosturar, vai ter que costurar de novo. Então, trabalhe com margem para quê? Para que você consiga ter tempo
para fazer o que realmente precisa ser feito dentro do seu ateliê e parar de ficar usando o final de semana que você teria com a sua família, com os seus filhos, para ficar atrás do ateliê. Olha lá a Nádia falando, hoje tenho tempo para brincar com a Alice todos os dias. E é isso que a gente tem que fazer. Primeira coisa que eu me pergunto todos os dias, principalmente quando eu começo a viver na loucura. Mariana, por que você escolheu trabalhar em casa? Eu escolhi trabalhar em casa para ter mais tempo com a minha filha, para estar com a minha filha. E se isso não está acontecendo, eu não estou cumprindo aquilo que eu coloquei para mim quando eu falei que eu ia trabalhar em casa. Eu quero ter o meu negócio, né? Trabalhar em casa, vamos entender por ter o negócio, né? Porque não são todas que trabalham em casa, mas eu quero ter o meu negócio para que eu tenha liberdade de tempo para estar com a minha filha, para levar ela para todos os lugares, ficar de mãe turista e tudo mais. Faço isso com alegria. E eu falo pra Alice, toda vez que a gente sai, que eu vou levar ela pra algum lugar, eu falo como que é gostoso a mamãe poder trabalhar de casa, porque dessa maneira eu posso te levar nos lugares, eu posso te esperar, eu posso, depois que a gente for nos lugares que ela precisava, a gente pode sair pra tomar um café, a gente pode sair pra tomar um sorvete. Então assim, são coisas que a gente vai construindo quando a gente vai se autoconhecendo. Porque em caso contrário, quando a gente monta um ateliê, a gente começa a pegar todas as encomendas, porque a gente quer ver o dinheiro surgir, né? O dinheiro brotar ali. Porém, eu não posso ficar escrava do meu trabalho e esquecer do motivo principal pelo qual eu comecei. É aí que mora o grande perigo. É a gente colocar a realização profissional em primeiro lugar e ter uma família falida, uma família fracassada. E isso não vale a pena. Nós precisamos aprender a viver feliz em todas as áreas da nossa vida durante a semana. E não ficar esperando o final de semana para ser feliz. E não ficar esperando o final de semana para ir tomar um sorvete com seu filho. É simplesmente durante a semana. Teve ali aquele tempo com o seu filho, hoje eu vou levar para tomar um sorvete. E saio numa quarta-feira, no meio da tarde, para levar o seu filho para tomar um sorvete. Isso é liberdade de tempo que o empreendedorismo nos dá quando nós sabemos gerenciar as nossas prioridades, gerenciar o nosso tempo e aí sim ter tempo livre para quê? Para viver. Para viver. Uma das coisas que quando eu trabalhava na empresa, eu não tinha tempo para viver. Teve períodos ali que eu trabalhava até 9 horas da noite. E pra mim tava tudo bem, porque meu marido chegava às 9 horas da noite do trabalho também, então pra mim tava tudo certo. Eu tava ganhando dinheiro, tava sendo pago por aquilo ali e tudo mais. Porém, a gente for analisar que vida que é essa de entrar numa empresa às 7 da manhã e sair às 9 horas da noite, por mais que você esteja sendo paga pra isso. E depois desse período de ter acontecido isso várias vezes, eu falei pra mim, eu não faço mais hora extra. Eu vou melhorar o meu desempenho durante o meu dia para eu não precisar ficar fazendo hora extra. Eu quero sair 5h20 todos os dias. E eu passei a fazer isso. E o trabalho organizado, o trabalho em ordem, fazendo muito mais do que eu já fazia. Por quê? Porque eu entendi a necessidade de ter uma vida além da empresa. Ter uma vida além do trabalho que você desenvolve no seu ateliê. Ter uma vida além de ficar cuidando da casa. É bom cuidar da casa? É. É gostoso ter uma casa organizada, uma casa limpa? É. Porém, tudo tem que ter limite. Então, qual que é o limite? Todos os dias eu vou trabalhar um pouquinho em função da minha casa. Todos os dias eu vou ter o meu horário para entrar, o meu horário para sair do ateliê. Se no meu cronograma de trabalho eu não tenho trabalhos aos sábados, eu preciso me virar, eu preciso fazer uma agenda inteligente para que tudo termine na sexta-feira para eu não precisar ir para o meu ateliê no sábado. Mari, sou CLT e no meu cronograma de trabalho eu tenho o sábado de manhã. Ok, é a regra da sua empresa. Cada uma dita a regra da sua empresa. Na minha empresa, uma das coisas quando eu abri a minha empresa era eu não vou trabalhar de sábado. Quando eu dava aula de sábado até 3 horas da tarde. Eu falei, não vou trabalhar de sábado. Agora, quando eu trabalho de sábado, são escolhas minhas. Hoje eu tenho um grupo de coaching presencial acontecendo aqui na minha cidade e é aos sábados de manhã a cada 15 dias. Eu escolhi isso pra mim nesse momento. Sempre vai ser de sábado nesse horário? Não. Vai ter um determinado momento que eu não vou querer mais de sábado, vai ser durante a semana. Hoje, por que eu não faço durante a semana à noite? Porque eu não tenho quem deixar a Alice. E esse é o momento destinado para ela. Então, por isso que eu não faço aos sábados, durante a semana. Tem sábados que eu abro a loja
Sim, por que o coaching em grupo vai terminar no final de outubro? Porque aí já vem a época de Natal. A partir do dia 15 de novembro eu quero abrir a loja todos os sábados pela manhã. Então são estratégias que você tem que ir se conhecendo e entendendo o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. E quando você começa a entender o valor de cada coisa na sua vida, de cada área da sua vida, e começa a entender que é possível sim viver essa sistematicidade todos os dias, toda semana, para que você seja feliz de segunda a segunda, você entende que a vida sim vale a pena ser vivida. Então, quando você parar de inventar desculpas, começar a focar no que tem que focar, parar de procrastinar, que um dos maiores problemas hoje em dia é a procrastinação. E muitas vezes essa procrastinação, as pessoas começam a arrumar desculpas para procrastinar e até defender a procrastinação. Então tudo isso precisa ser colocado por terra para que você tenha uma vida realmente feliz, uma vida que você possa se dedicar a você, à sua família, aos seus filhos, e realmente viver aquilo que você nasceu para viver, que é uma vida de abundância. Se você não está vivendo abundância na sua vida, alguma coisa tem de errado e você precisa mudar isso, ok? Então, ó, hoje eu falei sobre o livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Já aproveito também para falar para vocês o curso Produtividade para Artesãs até o dia 31 de agosto, ou seja, até quinta-feira. R$ 597, 12 vezes de R$ 59,58. Quem comprar até o dia 31, além de comprar por esse preço, vai participar também do Clube da Leitura Jornada do Crescimento, tá? As meninas já escolheram o nome, Jornada do Crescimento. Vai ser tudo gravadinho lá dentro da Hotmart, gravado assim, todo início do mês. Vou explicar o livro que a gente vai ler, vai ter o cronograma de leitura semanal. E aí no final do mês a gente faz um encontro pelo Zoom pra gente conversar sobre aquele livro ali que a gente leu, tá? Então vai ser bem bacana, um momento realmente de muito crescimento. Preparei livros de desenvolvimento pessoal, livros de empreendedorismo, de finanças e de educação de filhos. Então assim, um clube da leitura muito completo realmente para vocês. Então todas podem participar, independente se é artesã ou não, tá bom? O clube da leitura não tem nada a ver com o artesanato. Porém, quem é aluno do curso Produtividade para Artesãs e comprar até o dia 31 de agosto ou fizer a renovação, vai ter o acesso gratuito durante um ano. Quem não for aluna vai ter a venda dele separada, tá? Que eu vou falar para vocês na semana que vem os valores, tudo certinho. A gente começa no dia 1º de outubro e a gente vai começar pelo devocional Plenitude, que vocês me pedem tanto para ensinar a fazer devocional, para fazer junto e tudo mais. Então a gente vai fazer juntas ali durante 40 dias, começando no dia 1º de outubro. Mari, a gente vai começar o devocional e vai ter livro para ler também? Vai! O devocional é o seu momento com Deus e a leitura é algo separado, tá? A leitura é para você desenvolver a sua rotina de leitura, a sua parte cognitiva em relação a entendimentos, a gerar um novo estilo de vida. Então vai ter os dois momentos ali, vai ser dentro da Hotmart, vai ter todo o esquema ali dos livros para vocês comprarem ou baixarem em PDF, né, pelo Kindle, aí vocês veem como que vocês vão fazer, tá bom? Então é isso, meninas, ficamos por aqui. Para quem ainda não fez a renovação e não comprou o curso, aproveite para comprar ainda essa semana, tá? Vou passar tudo já, tudo certinho, tá bom? Então, ó, vamos fazer um print da live. Ah, não vou fazer o print com o livro, não. Vou fazer o print com o nosso planner lindo, maravilhoso. Se você pode sonhar, você pode realizar sim, tá bom? Então, faz aí o print da live, coloque aí no seu story. Sim, o print da live é para ajudar na divulgação do meu trabalho, sim. Se você está conseguindo aqui conteúdos gratuitos de excelência, que você possa fazer a propaganda para outras pessoas estarem aqui também. E também para mostrar que você está buscando o seu desenvolvimento pessoal, que costurar, que ser costureira, que ser artesã não é só sentar numa máquina de costura, mas sim se desenvolver pessoalmente também. Grande beijo para vocês, façam uma semana incrível, uma semana produtiva. Se não fez o seu planejamento, vai lá fazer o seu planejamento da semana para que você consiga realmente realizar tudo aquilo que você está disposta a realizar nessa semana. Tenha foco nos seus objetivos, que só assim você vai conseguir chegar a grandes realizações e a ter uma vida de abundância. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente vai se falando.